Sejam bem-vindos, eu sou o professor William e estamos iniciando aí a nossa 7ª semana de estudos em casa. E nessa 7ª semana nós vamos começar a estudar as secções cônicas, tá ok? Que, como o próprio nome sugere, são cortes, aí são secções de um cone, como vocês podem ver aqui na página 18 do livro de vocês, tá? Então nós podemos ter ali uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole, né, das secções aí desses cones, desses cortes que nós podemos fazer nesses cones. E para a gente iniciar os nossos estudos dessas secções cônicas, nós vamos estudar a elipse. Bom, pessoal, então, para iniciar aqui, eu quero compartilhar com vocês como que a gente pode construir aí uma elipse, tá ok? Então, a gente pode fazer o seguinte. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó, bem. Vou puxar um pouquinho, mas eu tenho um barbante aqui, certo? Então, como que a gente pode fazer para construir aí uma elipse? Nós podemos marcar dois pontos, certo? Eu marquei aqui então esses dois pontos, daqui a pouco a gente vai ver o nome desses pontos aqui, beleza? E marcando esses dois pontos, nós fixamos um barbante nesses dois pontos, tá? Então, cada extremidade do barbante fica em um desses dois pontos. Aí, o que que acontece? Vocês vão colocar um lápis aqui no barbante, então aqui foi no quadro, eu não consegui fazer isso com alfinetes, né? Mas vocês podem prender com alfinete esse barbante para ficar mais firme ali, né? Coloca uma plaquinha de isopor embaixo, alguma coisa, e aí vocês podem prender então esse barbante. E aí coloca o lápis aqui no barbante e vai mantendo ele esticado, ó. Tá vendo? Então prendeu aqui nesses dois pontos, escolhe um tamanho para o barbante, o tamanho desse barbante tem que ser maior do que a distância entre esses dois pontos que vocês escolheram. Pega ele um pouco maior aí, tá? Para ele ficar soltinho assim, beleza? E aí vocês esticam eles e vai mantendo sempre esticado, ó. Então mantendo ele sempre esticado, só vou passar aqui, que enroscou meu dedo aqui. Então mantendo ele sempre esticado, vocês vão fazendo então, né, o traçado aqui dessa curva que vai ser a elipse. Estão vendo? Então vai bem certinho, ó. Mantendo esticado aqui o barbante, vai traçando então essa curva. Foi assim que eu fiz para construir essa elipse aqui no quadro. Tá ok? Conseguiram ver aí? Conseguiram visualizar? Então o barbante ele é fininho aqui, mas é essa a ideia. Então a gente coloca aqui no barbante e vai fazendo o traçado então dessa elipse. Então tirei aqui o barbante, né, e deixei representado aqui o que nós estávamos fazendo, na verdade, aí, com esse barbante, beleza? Então nós estávamos mantendo aí esse barbante bem esticadinho e fazendo então o traçado da elipse, tá ok? Então representei aqui, né, com essa cor rosa aqui, aquilo que o barbante estava fazendo ali, né, enquanto estávamos traçando a elipse, beleza? Pessoal, então assim, a partir disso que eu fiz aqui, né, da construção dessa elipse, agora a gente vai começar então a conhecer os elementos dessa elipse e as relações que existem entre esses elementos, ok? Então é bem importante agora aí, fiquem bem atentos para a gente ver aí quais são esses elementos, os nomes e as relações que podem existir entre eles. Não é nada assim muito difícil, né? Tem gente que fala aí que elipse é extremamente difícil, não é esse bicho todo aí, entretanto, a gente tem que ter bastante atenção para entender a lógica aí, né, de construção dessas relações, ok? Então, presta bastante atenção aí, vem comigo, vamos entender direitinho tudo aí sobre elipse, tá ok? Bom, pessoal, então é o seguinte, essa distância, ou melhor, o comprimento desse barbante aqui, eu até deixei ele do ladinho para mostrar para vocês, ó, o comprimento desse barbante, ele vai ser exatamente do tamanho desse eixo maior que tem aqui da elipse, tá vendo? Então, quando você for escolher o tamanho do seu barbante lá para fazer a representação da elipse, saiba que depois que ficar pronto ali a tua elipse, esse eixo maior aqui, ele vai ter exatamente o tamanho do barbante que você fixou ali naqueles dois pontos, beleza? Então, esse é o tamanho do barbante. E o tamanho total desse barbante aí, nós vamos dizer aqui que é 2A, tá ok? Então ele mede 2A. Então observem aqui comigo. Para a gente ir se localizando um pouquinho melhor aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir coordenadas aqui nessas extremidades da elipse, certo? E nesses pontos que a gente escolheu aqui para fixar o barbante, para a gente poder começar a falar mais aí dentro da linguagem da geometria analítica, tá ok? Então, esse ponto aqui,
dessa extremidade desse eixo maior? Eu estou falando em eixo maior, né? Então notem que esse eixo aqui, ele é maior do que esse. Tá? Então nós vamos chamar esse eixo aqui maior de eixo maior, olha só. E esse eixo menor nós vamos chamar de eixo menor. Ok? Então, bem simples aí, né? Essa parte. Então, no eixo maior, quais são as extremidades? Vai ser o ponto A, tá aqui, certo? E a outra extremidade, o ponto A', ok? Quais são as coordenadas desses pontos aí? Eu vou colocando aqui no cantinho, ó. O ponto A vai ter coordenadas Azinho para o X, então essa distância aqui eu vou chamar de A minúsculo, de Azinho, beleza? E a coordenada Y é 0, então notem que o centro da nossa elipse aqui está na origem, tá? De coordenadas então 0 e 0, beleza? A gente vai estudar aqui esse caso particular da elipse quando ela está na origem e aí a gente vê o que a gente pode fazer ali, quais são os ajustes necessários quando ela não estiver com o centro na origem, beleza? Mas nós vamos partir aqui do centro na origem. Então a outra coordenada aqui, a coordenada Y é o 0. Então é Azinho e 0. Só que notem o seguinte, o tamanho aqui é Azinho, né? Porque eu falei que o comprimento inteiro aqui do barbante é 2A. Só que como nós estamos num sistema de coordenadas aqui, esse Azinho ele vai ser negativo, tá? Então, deixa eu só fazer o ajuste ali, eu ia deixar o espaço, eu acabei esquecendo de deixar o espaço aqui. Então deixa eu escrever de novo. Então o ponto A, ele tem coordenadas menos Azinho, tá? E 0. Por que o menos? Porque está para trás aqui, né, do eixo Y. E o ponto A', ele vai ter que coordenadas? Coordenada mais A, agora sim, e 0 também para o Y, beleza? Porque ele está aqui em cima do eixo X. Tudo bem até aí? Estão conseguindo acompanhar? Então a gente só está dando nomes aí, né, para os elementos aí da elipse e dizendo quais são as medidas e posteriormente as relações entre eles. Então, no eixo menor aqui, nós vamos chamar os extremos aqui do ponto B e aqui embaixo do ponto B', ok? Então, esse é o ponto B, esse aqui é o ponto B', e aí, quais que vão ser as coordenadas desse ponto? Então, o ponto B, ele vai ter coordenadas 0 para o X, né, porque ele está em cima do eixo Y, e essa medida aqui vai ser o Bzinho, tá? Então, e Bzinho. Tá? Então, se o eixo maior está medindo 2 vezes o A, já que esse pedaço aqui mede A, o eixo menor vai medir 2 vezes o B, porque esse pedaço mede B e esse aqui mede B também. Tá? Então a gente está atribuindo essas variáveis aí para representar essas medidas. É claro que esse A e esse B aí vai variar dependendo da elipse que a gente for construir, mas só para a gente entender aqui essas medidas. Então aqui o ponto B' vai ser o 0 e o menos B. Tudo bem até aí? Ó, então 0 e menos B, porque agora essa coordenada aqui ela é negativa, está para baixo aqui do eixo X. Bom, pessoal, já nomeamos então os extremos aqui do eixo maior e do eixo menor. Já falamos o nome então desses elementos aí. Então uma elipse ela sempre vai ter um eixo maior e um eixo menor. Nesse caso o eixo maior está na horizontal, mas ele também poderia estar na vertical. A gente vai ver esse caso aí daqui a pouquinho, beleza? Então o eixo maior nesse caso está na horizontal e o menor está na vertical. Então esses são os eixos maior e menor. E esses pontos A, A', B e B' é o que nós chamamos de extremos desses eixos, tá? Bom, pessoal, então agora nós vamos dar o nome aqui para dois pontos muito importantes, que vão ser chamados de focos da elipse, tá? Então a elipse ela vai ter esse eixo maior, o eixo menor, e vai ter também dois focos, tá ok? Que são justamente esses lugares aqui em que a gente fixou o barbante lá para fazer a construção da elipse. Então esse aqui é o foco 1, vou chamar de F1, e esse aqui é o foco 2. E quais que vão ser as coordenadas desse foco 1 e desse foco 2? Veja, vai ser 0 para o Y, né, porque os dois estão aqui no eixo X, nesse caso, tá? Mas e essa medida aqui? Quanto que vai valer esse tamanho aqui, para a gente poder colocar lá a coordenada? Essa medida aqui nós vamos chamar de C, tá? Vamos representar essa medida aqui como C. Então, o foco 1 vai ter coordenadas aí
colocar aqui, o foco 1 vai ter coordenadas menos C para o X, né? Já que esse pedacinho aqui é de C e nós estamos aqui antes do eixo Y, então fica menos C, e para o Y é 0. E o foco 2, como está para frente aqui do 0, vai ser a coordenada C, né? A coordenada mais C e 0 também, ok? Então esses aqui são os focos da elipse, beleza? Então como que a gente constrói a elipse, agora que a gente já sabe alguns nomes? A gente fixa aqui esse barbante nos dois focos da elipse, beleza? E mantendo ele bem esticadinho, a gente faz o traçado aqui então da elipse. E aí, né, uma coisa bem importante que a gente tem que relembrar é o seguinte, qual que era o comprimento mesmo desse barbante aqui? Né, o comprimento desse barbante é o mesmo comprimento aqui do eixo maior. Mostrei para vocês agora mesmo, tá? Então, se ele tem esse comprimento aqui do eixo maior, a medida desse pedaço mais esse pedaço vai ser 2 vezes o A. Por quê? Porque o eixo maior ele mede 2A. Ó. Esse pedaço aqui é A e esse aqui é A também. Então, se eu fizer um ponto genérico qualquer, ou se eu tomar um ponto genérico qualquer aqui dessa elipse, qual que vai ser a característica dele? Né? Que é o que define, de fato, essa curva chamada elipse. Que a distância desse ponto ao foco 1 e ao foco 2, né, se eu somar a distância desse ponto do foco 1 mais a distância desse ponto até o foco 2, essa distância sempre vai ser a mesma. E que distância vai ser essa? Vai ser sempre 2A. Então isso aqui é extremamente importante, isso aqui na verdade é o que define a elipse. Então a definição de elipse vai ser o quê? Vai ser um conjunto de pontos, né, no plano aqui, que nesse caso aqui no plano, que tem a seguinte característica. Dados dois pontos que são chamados de focos dessa elipse, tá? Então um conjunto de pontos cuja distância desses pontos até o foco 1 e o foco 2 vai ser sempre a mesma, vai ser sempre constante e vai ser igual a 2A, beleza? Então nós temos aqui a definição aí de elipse. Eu vou escrever ela aqui nesse cantinho, ó. Seria assim. Então, o que seria uma elipse? Seria um conjunto de pontos, né, em que a distância do ponto P até o foco 1 mais a distância do ponto P até o foco 2 vai ser sempre a mesma e vai ser igual a 2A. Beleza? Então, aqui é o resumão aí da definição de elipse. Beleza? Então, PF1, que seria esse segmento de reta aqui, mais PF2, que seria esse segmento aqui, sempre vai dar 2A. Ok? Então, se eu fizer outros pontos aqui, ó, vou fazer um outro ponto aqui, ó. Um ponto P' aqui, ó. Olha só. Então, o que vai acontecer? A distância do P' até o foco 1 mais a distância do P' até o foco 2 vai ser também quanto? 2A. Então qualquer ponto aí sempre vai ter essa característica. E é exatamente o que aconteceu aqui quando a gente foi construir essa elipse, quando a gente foi desenhar ela, não é verdade? Ó, não estava sempre esticadinho esse barbante? Se ele estava sempre esticadinho, o tamanho dele estava sempre o mesmo, sempre 2A. Então sempre esse pedaço do barbante mais o outro sempre dava a mesma medida, sempre dava 2A. Então por isso que a gente usa essa técnica e esse método para poder representar a elipse. Porque mantendo esticado o barbante sempre vai ficar com a característica que define a elipse. Esse pedaço aqui mais esse sempre o mesmo valor, sempre 2A. Bom pessoal, reorganizei o quadro aqui então, né? Fiz uma elipse um pouquinho menor aqui, porque agora a gente vai precisar fazer umas contas, já que o nosso objetivo é chegar lá na equação da elipse, tá ok? Então, nessa elipse aqui, o que acontece? Eu tirei, né, aquelas informações lá, o nome dos pontos, dos extremos aqui, e deixei só as coordenadas, né, que é o que a gente vai usar agora, é a partir delas que a gente vai chegar então na equação da elipse, né, e que a gente vai chegar aí também em outras relações importantes aqui entre os elementos da elipse, beleza? Então vamos lá. Então só lembrando lá, aqui é A e menos A, então a medida do eixo maior é 2A,
aqui é B e menos B, então a medida do eixo menor aqui é 2B, e a distância entre esse foco e esse aqui é 2C, então aqui mede C, e a distância entre esses dois focos é a distância focal, beleza? Então o nome da distância entre os dois focos é distância focal. Anotem bem isso daí, que é bastante importante, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Observem o seguinte. Esses dois segmentos amarelos que eu fiz aqui, é como se eu tivesse pegado aquele barbante, né, naquele ponto que estava aqui, lá na outra representação da elipse, e fui puxando ela até chegar exatamente em cima do eixo Y. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente tiver essa situação, o tamanho desse pedaço aqui é exatamente igual ao tamanho desse pedaço aqui. Então, do Bzinho até o C aqui é a mesma coisa que do Bzinho até o menos C, tá ok? E essa medida aí, como nós já sabemos, ela é a medida A, tá ok? Então aqui mede A e aqui A também, beleza? Então se a medida inteira aqui do barbante é 2A, a metade vai ser somente o A. A outra coisa que eu quero que vocês observem é a seguinte. Da mesma maneira que a gente fez ali, esse pedaço aqui, a metade do eixo menor, tá? Só lembrando aqui, deixa eu colocar para não restar dúvida, tá? Só lembrando que aqui é a origem, a gente está trabalhando no caso específico aí, em que o centro da nossa elipse aqui está na origem do sistema de coordenadas. Então, esse pedaço aqui, ele também vai medir Bzinho, certo? Então, B menos o zero fica o B. Então, esse pedaço aqui, ele mede o B minúsculo ali, né, o Bzinho, ok? Então, tá aí. E, por fim, nós vamos ter o quê? Essa medida aqui. Então, do zero até o C, qual que vai ser a medida? Esse pedaço aqui, então a metade da distância focal vai ser o C, tá? Então vai ser o Czinho aqui, o C minúsculo. Então é o C que mede esse pedaço aqui. Agora observem o seguinte, pessoal. Olha só que interessante. Aqui, como nós temos os eixos da elipse em cima dos eixos aqui do sistema de coordenadas, esse triângulo que formou aqui, Bzinho, Czinho e Azinho, é quem? É um triângulo retângulo. E olha só, falou em triângulo retângulo, falou em relações métricas, o que já veio na cabeça na hora? Acertou quem disse Teorema de Pitágoras. Então a primeira relação que a gente pode fazer entre esses elementos aí da elipse é o quê? É trabalhar com o Teorema de Pitágoras, tá certo? Então é o que a gente vai fazer agora. Então observe o seguinte, se esse A aqui é a hipotenusa, então nós podemos dizer o quê? Que o A ao quadrado vai ser igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Ou seja, vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado. Então essa daí é uma outra importante relação que nós vamos ter aí dentro da elipse, né? Entre esses elementos aí da elipse. Ok? E agora que nós já temos então essas duas relações aí, essa daqui que é o resumão aí da definição de elipse, e essa daqui, né, que veio a partir do Teorema de Pitágoras, nós já estamos em condições de chegar então na equação reduzida aí da elipse, ok? Como que a gente vai fazer então? Nós vamos partir dessa afirmação aqui, de que PF1 mais PF2 é igual a 2A, né? Então desse resumo aí da definição, e a gente vai calcular então essas distâncias aqui. O PF1 é a distância do ponto P até o foco 1, tá? Então eu vou fazer de novo aí esse ponto P para a gente ter como referência. Vou fazer ele aqui mesmo, ó. Então, por exemplo, aqui um ponto P de coordenadas x e y, tá? Lembrando que aqui nós temos o foco 1 e aqui o foco 2. E então, esse ponto aqui, né, nós vamos ter o seguinte, ó, no ponto P, que a distância do P até o F1 é igual mais a distância do P até o F2 é igual a 2A, tá ok? Então, tá aí as informações, né, para a gente poder então chegar lá na equação da elipse. Então vamos lá. Eu vou escrever então aqui essas distâncias, ó, do ponto P até o F1 e do ponto P até o F2, tá certo? Só que a gente já sabe calcular essa distância. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou escrever ali utilizando a fórmula para cálculo de distância entre dois pontos, certo? Então, a distância do ponto P até o foco 1 vai ser o quê? A raiz quadrada de quem? De x menos o menos c, tá? Então, x do ponto P menos o x lá do foco. Então, vai ficar
x menos o menos c, vai ficar então x mais c ao quadrado, mais y menos 0, vai ficar o próprio y ao quadrado. Então essa daqui vai ser essa distância, PF1, certo? Mais a segunda distância, que é o PF2. Então vai ficar o que ali? Raiz quadrada de novo, só que agora de x menos o c, coordenada do ponto P menos a coordenada do foco 2. Então x menos o c agora, tá? Mais y menos 0, vai ficar o próprio y. Então isso daí ao quadrado vai ser igual a 2a. Tá? Então a gente reescreveu essa relação aqui, usando aí a fórmula para a distância entre dois pontos. E aí o que acontece? A partir daqui, nós teríamos que ir desenvolvendo essa equação até a gente chegar lá na equação da elipse. Como vocês podem ver aqui, tem todo o desenvolvimento aí certinho, passo a passo ali, como que a gente vai chegando aí na equação da elipse. O que eu vou fazer aqui é dar um salto, depois vocês podem consultar aqui então nessa página e ver ali nos detalhes. Eu vou dar um salto aqui, tá? E voltando aqui para o quadro então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que nós vamos ter o seguinte, tá? Nós vamos chegar lá, vamos ir desenvolvendo aqui essa equação, elevando os dois lados ao quadrado, tá? Essa coisa toda. E a gente vai chegar no seguinte, que o a ao quadrado menos o c ao quadrado vezes o x ao quadrado mais o a ao quadrado vezes o y ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado vezes também aqui o a ao quadrado, tá ok? Então nós vamos chegar nessa situação aqui. E quando a gente chegar então nesse momento é que a gente vai utilizar essa relação aqui que veio, né, do Teorema de Pitágoras. Então observem o seguinte, se a gente mexer um pouquinho aqui, o que acontece? Ó, se eu passar esse c subtraindo lá do outro lado, nós vamos ter que o b ao quadrado vai ser o a menos esse c ao quadrado. E olha só o que está aparecendo aqui pra gente, ó, que o a ao quadrado menos o c ao quadrado está multiplicando o x ao quadrado aqui. E lá do outro lado da igualdade também, ó, o a ao quadrado menos o c ao quadrado está multiplicando lá o a ao quadrado. Só que esses valores aqui eu posso trocar por quê então? Eu posso trocar pelo b, tá certo? Olha só, o b ao quadrado vai ser o a ao quadrado menos o c ao quadrado. Então aqui eu vou trocar pelo b não, né? Eu vou trocar pelo b ao quadrado. Então, ó, no lugar do a ao quadrado menos c, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o b ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, b ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, mais a ao quadrado multiplicando o y ao quadrado. E lá do outro lado, aqui eu vou tirar também esse valor, e no lugar dele eu vou colocar também o b ao quadrado. Então vai ficar assim, a ao quadrado também, vezes o b ao quadrado. Tá? Então só substituir ali, onde tinha a ao quadrado menos c ao quadrado, eu troquei por b ao quadrado, ok? Então tá aí. E agora, o que a gente tem que fazer para terminar de resolver isso e chegar então na equação da elipse? Nós vamos dividir cada um dos membros aqui dessa equação por esse valor aqui, por a ao quadrado mais b ao quadrado. Pode fazer isso, professor? Claro que pode, né, gente? Eu posso dividir todos os membros de uma equação por o mesmo valor, tá? Então tem que ser o mesmo valor. Então aqui a ao quadrado, aqui b ao quadrado, beleza? A ao quadrado vezes b ao quadrado e aqui também a ao quadrado vezes b ao quadrado. Por que a gente vai fazer isso? Porque agora a gente vai fazer algumas simplificações aqui, olha só. Esse b ao quadrado eu vou simplificar com esse b ao quadrado. Esse a ao quadrado eu vou simplificar com esse a ao quadrado aqui. E esse a ao quadrado b ao quadrado eu vou simplificar com esse aqui, certo? O que vai sobrar aí pra gente da equação? Vai sobrar aqui x ao quadrado sobre b ao quadrado, sobre o a ao quadrado, né? A gente cortou o b aqui, sobre o a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre o b ao quadrado é igual a 1. Né? Uma coisa dividida por ela mesma é o 1. E essa daqui, então, meus amigos, é a famosa equação reduzida da elipse. Tá? Levando em consideração o quê? Que
essa equação que a gente chegou aqui, deixa eu melhorar aqui, o y ficou bem em cima do b aqui. Então deixa eu só arrumar aqui, eu já termino de falar o que eu estava falando aí. Então aqui vai ficar o y, né? O y ao quadrado sobre o b ao quadrado, tá? Só para melhorar ali, para vocês poderem ver melhor. Então o que eu estava dizendo? Que essa equação aqui, que a gente chegou, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1, é o caso particular da equação da elipse, tá? Da equação da elipse, quando a elipse ela tem o seu centro na origem do sistema de coordenadas, ou seja, o centro dessa elipse vai ser o quê? Vai ser o ponto de coordenadas 0 e 0. Bom, pessoal, então chegamos aqui à equação reduzida da nossa elipse, beleza? Só que essa equação, dessa forma que ela está aqui, ela é a equação do caso particular em que a elipse tem o seu centro na origem do sistema de coordenadas, tá? Quando isso não acontecer, vai mudar só o seguinte, ó. Ao invés de ficar x ao quadrado apenas, vai ficar x menos x0 ao quadrado. E no y a mesma coisa, vai ficar y menos o y0 ao quadrado. E como lá a gente viu na equação da circunferência, então da mesma forma que a gente viu lá, esse x0 e esse y0 vão ser justamente as coordenadas do centro da elipse. Então aqui na página 23 é abordado essa situação que eu acabei de relatar aí para vocês, em que o centro da elipse não está na origem, tá? E ali tem mais uma coisa que vocês têm que ficar bem atentos, né? Tem um caso em que o eixo maior da elipse, ele é paralelo ao eixo y, tá? Essa elipse está de pé, assim, vamos dizer assim, tá? Então, no caso aqui, a gente trabalhou com o eixo maior na horizontal, mas ele também pode estar na vertical. E aí muda um pouquinho ali a equação da elipse, então prestem bem atenção nisso. Bom, então só reforçando aqui com vocês, fica x ao quadrado sobre a ao quadrado nesse caso, por quê? Porque o eixo maior ele está na horizontal, beleza? Se fosse ao contrário, se o eixo maior estivesse na vertical, aí ficaria y ao quadrado sobre a ao quadrado e x ao quadrado sobre b ao quadrado. Então tome muito cuidado com isso. O a ao quadrado sempre relacionado com o eixo maior e o b ao quadrado com o menor. Bom, pessoal, então para organizar aí um pouquinho as ideias, eu sugiro que vocês façam ali a atividade número 3 da página 24 do livro de vocês. Então, diz assim ali, considere a seguinte elipse representada no plano cartesiano e determine. Item A, as coordenadas dos focos da elipse, B, a excentricidade da elipse e C, a equação da elipse. Então, pausa o vídeo um pouquinho, tenta resolver, né? A excentricidade ali, o item B, eu não falei com vocês ainda sobre ela, mas eu vou falar justamente usando esse exemplo aí, tá ok? Então, tenta resolver ali, se não conseguir não tem problema. Volta aqui e a gente vai fazer aí a solução juntos. Bora lá para a solução então? O item A diz assim, determine as coordenadas dos focos da elipse. Então eu representei a elipse que está ali na questão 3, certo? Está aqui no quadro. E quer saber então, né, a questão está pedindo aí as coordenadas do foco 1 e do foco 2 dessa elipse. Tá ok? Como que a gente pode fazer isso? Vamos lembrar lá o que a gente tem de informação. Nós temos o A, certo? O que é o A? A medida da metade do eixo maior. No caso aqui, então, o A vai ser 5 menos 0, beleza? Então, vou anotar aqui. Então, a metade do eixo maior é o A. Então, o A é 5. Temos também a medida do B, que é a metade do eixo menor, ó, do 0 até o 3, vai ser o 3. Tá? E nós queremos saber o quê? As coordenadas do foco. Então eu preciso descobrir essa medida C aqui. Tá? Então nós queremos saber qual é a medida C. Opa, então se eu tenho a medida A, a medida B e quero descobrir a C, o que a gente vai utilizar? O teorema de Pitágoras, conforme a gente acabou de ver aí, né, na explicação anterior. Então vai ficar o quê? Que o A ao quadrado, lembra que a gente fez um triângulo aqui? Então vai ser o A ao quadrado, que é 5 ao quadrado, vai ser igual ao B ao quadrado, que é um cateto, certo? Mais o C ao quadrado. O B, a gente viu ali que é o 3, né? Então vai ficar 5 ao quadrado, que é 25, menos 9 é igual a C ao quadrado. 25 menos 9
é 16, então o C vai ser a raiz quadrada de 16, portanto, o C vai ser igual a 4. Fechou? Então, nós chegamos ali que o C é o 4. Só que o que nós queremos saber? O que a questão está pedindo? As coordenadas dos focos. Então, a gente vai fazer o quê? Aqui é 4 e aqui é menos 4. Então, o foco 1 tem coordenadas menos 4 para o x e 0 para o y. E o foco 2, coordenadas 4 para o x e 0 para o y. Então, descobrimos a medida C e conseguimos, então, determinar ali as coordenadas dos focos da elipse. Então, é assim que a gente vai fazer sempre, tá? Descobrindo a medida C, nós temos condições ali de determinar, então, as coordenadas do foco. O item B pede para a gente determinar a excentricidade da elipse, né? O que é a excentricidade? A excentricidade é a razão entre a medida C, tá? Que é metade aqui da distância focal, e a medida A, que é o semi-eixo maior. Então, a medida C dividida pela medida A é o que a gente vai chamar de excentricidade da elipse, né? E essa excentricidade está ligada ali com o fato da elipse ser mais ou menos achatada, beleza? Então, vamos lá. Agora que a gente já sabe o que é a excentricidade, como que faz para determinar a excentricidade? Já temos a medida C, a gente determinou ali no item A, então vai ficar o quê? Que o E é igual ao C, que era o 4, dividido pelo A, que é o 5. Então, a excentricidade dessa elipse vai ser 4/5. E a letra C nos pede a equação dessa elipse, tá ok? Então, como que a gente determina a equação da elipse? Primeira coisa que a gente tem que observar é onde está aqui o centro dessa elipse. Então, esse centro aqui, ele está no ponto 0 e 0, está ali na origem. Então, a gente pode usar essa equação aqui, x² sobre a² mais y² sobre b². Mais um detalhe que tem que olhar, né? Notem que o eixo maior está aqui no eixo x, tá? Então ele está na horizontal. Então por isso que ficou o x sobre o eixo maior aqui, sobre o a², tá ok? Então, se fosse ao contrário, se o eixo maior tivesse aqui na vertical, aí nós teríamos y² sobre a² e x² sobre b². Só para lembrar aí, olhem sempre, né, esse detalhe, né, se o eixo maior está na horizontal ou na vertical. Nesse caso aqui, tudo ok? Vamos utilizar então a nossa equação. É bem fácil de determinar a equação quando a gente conhece já esses valores, né? Então vai ficar x² sobre a². Quem que é o a? O a é a medida do semi-eixo maior aqui. Então é 5. 5² 25. Mais o y² dividido pelo b². Quem é o b? O 3, né? A medida do semi-eixo menor. 3² fica 9. E isso é igual a 1. Então tá aqui. Essa aqui é a equação dessa elipse aí, que foi pedida no item C aí da atividade 3. E para vocês praticarem um pouquinho, para ajudar vocês aí a compreenderem cada um desses elementos e as relações que existem entre eles, sugiro que vocês façam aí as atividades 1 e 2, que estão lá na página 23 do livro de vocês, e lá na página 24, a atividade 4 e a 6, e por fim, lá na página 25, a atividade 9 e a atividade 10. Chegamos então ao fim aí da nossa 7ª semana. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Grande abraço e tchau, tchau.